Só um minuto. Ah, sabe o que eu vou cobrar para vocês na prova? Mas eu vou passar as monções asiáticas, tá bom? Só isso. Então, gente, a Ásia é o maior continente do mundo, né? Disso vocês estão cansados de saber, que eu vivo dizendo para vocês aqui durante as aulas. Então, Já a estamos Ásia, ficando carecas de saber disso. pois é. Então, graças a Deus que vocês já estão sabendo tanto que chegou a esse nível sobre a Ásia. Se cair essa questão na prova de vocês, ou em algum vestibular que futuramente vocês farão, a Ásia é o maior continente, tanto territorialmente falando, quanto populacionalmente falando. Ou seja, em população também. Então, a Ásia ela está dividida em 6 regiões. Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Então, nós temos essa divisão regional da Ásia. Até aí, tudo bem? Tudo. Então, nós temos algumas divisões naturais da Ásia. Ou seja, a Ásia ela é um continente que a porção de terras imensas que compreende a Ásia também compreende os Estados Unidos, ou seja, também faz parte dos Estados Unidos, perdão, da Europa. Estava dando aula não sobre isso, sobre um conteúdo que envolve os Estados Unidos. Então, entre Ásia e Europa, eu tenho a mesma, Ásia e Europa ocupam a mesma porção de terras imensas. Então, eu tenho uma vasta extensão territorial, uma vasta extensão de terras, que é dividida em 2 continentes, Ásia e Europa. Só que, para mim ter essa divisão, eu tenho uma linha imaginária, claro, como quase todas as fronteiras que eu tenho. Só que, além da linha imaginária, eu tenho alguns pontos que marcam essas divisões entre Ásia e Europa. Então, olha, ao leste eu tenho o Estreito de Bering. Esse estreito é aquele estreito que é muito conhecido, onde dizem que as teorias mostram que o homem começou a povoar a América a partir desse estreito de Bering. A oeste eu tenho os Montes Urais. Olha como em um mapa, como esses Montes Urais podem ser vistos. Vejam, esses Montes Urais aqui está representado aqui, onde está circulado no mapa. Então, ele divide, né, a minha Europa da minha Ásia. O Monte Cáucaso também é a oeste. Também serve como uma divisão natural entre esses 2 continentes. Então, se eu colocar em uma prova, em uma questão, vocês vão saber que é o Estreito de Bering, os Montes Urais, o Monte Cáucaso, o Rio Ural, também são essas as fronteiras naturais que eu tenho entre esses 2 continentes. Então, localização da Ásia. A Ásia está localizada no hemisfério norte e no hemisfério oriental. Então, se eu divido pela linha do Equador, no hemisfério norte. Se eu divido pelo meridiano de Greenwich, no hemisfério oriental. Relevo da Ásia. Então, a Ásia ela tem relevos grandes, nós temos planaltos elevados, extensas também planícies com terras férteis e cadeias montanhosas. Então, a Ásia, se eu for ver o mapa do relevo da Ásia, olha como é que fica. Então, vocês vejam que eu tenho aqui montanhas, né? Eu tenho cordilheiras de montanhas. Eu vou mandar no grupo o slide. Eu tenho aí montanhas tão altas que eu tenho o maior pico do mundo aí, o Monte Everest, localizado na Ásia. Aqui eu tenho também a formação desse relevo da Ásia, uma coisa importante que vocês saberem,
é que a nossa Terra, né, e os continentes que estão na Terra, eles nem sempre foram assim, tão divididinhos como nós temos hoje. Não tinha só a Europa, só a Eurásia, no caso, que é a Europa e a Ásia. Não tinha só a América, não tinha só a África. Esses continentes e o resto dos continentes. Então, todos os continentes que hoje estão separados, um dia foi unido, formando a Pangeia. Então, quando esse continente começou a se separar, com certeza nós tivemos algumas transformações de um relevo. E aí, na Ásia, nós temos transformações desse relevo que vem desde quando existia esse grande continente chamado de Pangeia. E aí, gente, alguma dúvida até agora? Não. Não. Então, eu tenho aqui a Cordilheira do Himalaia, né, na Ásia, muito famosa, muito conhecida, porque é nessa cordilheira que eu tenho o Monte Everest. Olha, é tão alto que na Ásia as pessoas dizem que tem o teto do mundo, lá no Monte Everest. Então, imagine, o teto é alto. Então, se eu posso se eu posso dizer que em um continente, em uma região, eu tenho o teto do mundo, significa que é muito alto. E aqui tem o mapa do relevo da Ásia. Daí nós temos aqui países bem populosos, como a China, países bem desenvolvidos, como o Japão. Nós temos planícies, essas partes verdes aqui são planícies, com terras férteis. Geralmente, quando a gente for ver um mapa dos rios, vocês vão ver que os rios os rios eles se formam, gente. Na Ásia, a gente tem uma diversidade de relevo muito grande. Então, geralmente, os rios se formam no topo das montanhas e descem para as planícies. E é nas planícies que as pessoas moram. A maior parte da população procuram planícies ou planaltos, regiões mais tranquilas para se viver. Quem vai morar no topo do Pico Everest? No topo do Monte Everest, perdão. Como é que uma pessoa mora? As pessoas nem conseguem subir direito. Por quê? Porque o ar fica rarefeito, eu tenho pouca presença de ar. Fica difícil de respirar. Se eu tenho pouca presença de ar, eu também vou ter menos calor. Então, eu vou ter muito frio, temperaturas baixas. Então, fica difícil de morar em relevos muito altos. As pessoas procuram as planícies, a preferência com certeza é as planícies, e os planaltos, regiões um pouco mais altas, mas que tem um pouco de planície em cima. É mais elevado que a planície, eu tenho um certo relevo, mas que permite, ainda é confortável de morar. E aí eu tenho esse mapa, né, dos rios da Ásia. Vejam aqui que eu tenho rios muito longos. Eu tenho, por exemplo, rios também bem conhecidos. Oi? Alguma dúvida, gente, até agora? Não. Ótimo. Eu tenho um rio Ah. bem conhecido como, por exemplo, o rio Ganges, né, aqui na Índia. É um rio conhecido porque ele é enorme. Além de ser enorme, ele tem uma influência muito grande na cultura daquele lugar. Nós estamos falando em um lugar que tem uma religião hinduísta, ou seja, eles são hinduístas, são politeístas também. E o rio ele é usado para fazer diversos rituais em relação a essa cultura. É aqui também que a vaca é sagrada. Nós temos alguns animais sagrados em várias culturas do mundo. E na Ásia, o continente asiático, eu tenho muita diversidade cultural, diversidade linguística e conflitos também. Quando a gente chega lá na parte do Oriente Médio, aqui mais ou menos, a gente também tem uns conflitos bem intensos. Até aí alguma dúvida? Porque eu vou mudar de slide. Não. Ótimo. Então, na Ásia, outra questão natural da Ásia são as monções asiáticas, que nós vamos estudar agora. Bem, o clima da Ásia é bem extenso nesse conteúdo, mas ainda vamos estudar mais a fundo, então eu não vou cobrar ele na prova. O que eu vou cobrar na prova desse clima é as monções asiáticas, esse fenômeno natural chamado de monções asiáticas. Então, vejam, olha, nós temos aqui a proximidade do Equador e do Círculo Polar. A Ásia está localizado aqui. Esse continente está localizado aqui, ó, Ásia.
Então, ele fica próximo à linha do Equador e próximo ao Círculo Polar Ártico. Nesse sentido, por ter essa localização, eu tenho uma diversidade muito grande de climas na Ásia. Essa diversidade de clima vai provocar também uma diversidade da vegetação. Então, além disso, além dessa proximidade com a linha do Equador e com o Círculo Polar, eu também tenho cadeias de montanhas, como a Cordilheira do Himalaia, que influencia muito tanto no clima quanto na hidrografia, ou seja, nos rios, na formação desses rios. E aí eu tenho esse fenômeno chamado de monções asiáticas na Ásia. O que acontece? No inverno, eu tenho... Gente, outra coisa. Uma coisa importante que eu quero que vocês lembrem. Se eu digo assim, no inverno, eu tenho os ventos, a massa de ar sopra da Índia para o Oceano Índico. O que eu estou dizendo com isso? A Índia fica localizada no oceano ou no continente? No oceano? A Índia Continente. no continente. E o Oceano Índico é um oceano. Então, geralmente, a explicação que você vai ter é assim, olha. A massa de ar seca sai do continente e vai para o oceano. Isso no inverno. Então, eu não tenho presença de chuvas aqui. No verão, eu tenho uma massa de ar úmida que sopra do oceano para o continente. É uma maneira de explicar e de entender. Agora, eu posso dizer também o seguinte, olha, eu tenho, no verão, uma massa de ar que sopra da Índia para o Oceano Índico. É a mesma coisa de eu dizer para vocês que está saindo uma massa de ar. Quando eu uso Índia, eu posso entender também que é uma massa de ar que está soprando do continente para o oceano. Então, essa massa de ar que sai do continente para o oceano é uma massa de ar seca. Eu não tenho umidade para provocar grandes chuvas aqui. Já no verão, não. No verão, eu tenho uma massa de ar. Aí se eu disser assim, olha, no verão, eu tenho uma massa de ar úmida que sopra do Índico até a Índia. Então, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho uma massa de ar que está soprando com muita umidade do oceano para o continente, porque Índico é o oceano que eu tenho. E a Índia está no continente, faz parte do continente, da porção de terras imersas que eu tenho. Então, eu posso traduzir dessa maneira. Pode cair questão assim na prova, então não caiam nessa casca de banana, tá bom? Alguma dúvida até aí? Não. Não, ótimo. Agora vou no livro de vocês, na página 117. Foram? Então, na página 117 do livro de vocês, nós vamos ter um tópico chamado de... Na 117 não, perdão. Isso vai bem mais adiante. 120 a página. Então, eu tenho um tópico, né, que vai ser chamado de globalização e consumismo. E aí nós vimos que a globalização ela impulsionou muito a dinâmica mundial. Então, eu tive consequências positivas e consequências negativas com esse processo de globalização. Se eu vou falar para vocês de uma consequência positiva, eu posso dizer que o encurtamento das distâncias é uma. Então, as pessoas conseguem se comunicar com mais facilidade. As pessoas conseguem ter uma comunicação mais rápida. Agora, se eu for falar para vocês de consequências negativas, eu posso citar algumas, como, por exemplo, o desemprego, que veio com esse processo de globalização. Eu posso citar também a produção de lixo aumentou. Por quê? Porque ultimamente se produz muita tecnologia. Só que essa tecnologia é uma tecnologia que tem um prazo de validade. Então, o meu celular, ele é ótimo. Mas ele era ótimo de uma maneira bem mais intensa antes. Quando eu comprei o meu celular, esse celular não travava. Esse celular
não me dava nenhum trabalho. Então, você vai perceber que, aos poucos, os aparelhos vão começando a ter defeitos. E aí, vai chegar uma fase que esse aparelho não vai funcionar mais. Vai queimar. O que que acontece? O celular, assim como vários outros objetos tecnológicos, vão virar lixo, porque eles têm um tempo de vida útil limitado, curto. Eles se tornam obsoletos. O que é, professor, essa palavra tão difícil, obsoleto? Sem importância. A gente, por exemplo, o lanterninha se tornou obsoleto. Por quê? Se eu for para comprar esse telefone, esse é o A5, já é até antigo, e eu for comprar o lanterninha, qual vocês vão comprar? Qual que vai ter mais função? O A5 ou a lanterninha? O A5. O A5. Nossa. Então, o lanterninha ele se tornou obsoleto. O que é isso? Ele se tornou sem importância, ele se tornou atrasado, ultrapassado demais. Então, a gente tem muito a produção de lixo eletrônico e das outras formas de lixo também, por conta dessa aceleração. Eu tenho um sistema produtivo, que é o capitalismo, junto com a globalização, que é o avanço tecnológico, produzindo muita coisa, mais do que eu consiga consumir. Então, eu comprei o A5 tem 2 anos, já tenho o A10, A20, sei lá, já deve estar no A50. Mas já teve um avanço muito Tem grande. até o A80. Oi? É até o A80. Já tenho 80, Jesus, eu parei no 5 ainda, tá vendo? Então, eu tenho essa produção de tecnologia que produz e provoca muito lixo, muito lixo. Além disso, eu tenho uma exploração muito grande dos recursos minerais e energéticos para produzir esses objetos. Então, eu tenho muitos danos no ambiente. Esse consumismo voraz provoca isso. Outra coisa, se eu compro algo que eu não tenho necessidade, que é só um capricho, que eu não estou necessitando, isso é consumo ou isso é consumismo? Consumismo. Consumismo. Então, se eu tenho necessidade, é consumo. Se eu não tenho necessidade, é consumismo. Então, o capitalismo, ele veio impulsionar esse consumismo. E aí eu tenho algumas teorias. Por exemplo, esse cara aí, super legal, bonitão, é o Karl Marx. Estão vendo como ele era estiloso? Sim. Então, Karl Marx, ele era um sociólogo e ele dizia o seguinte, olha, ele diz o seguinte, olha, eu tenho, o capitalismo, ele é a teoria da catástrofe, ele acaba falindo, ele acaba levando à falência, ele é um sistema de crises. Então, alguns teóricos, como o Karl Marx, o Kondratiev, o Schumpeter, eles vão falar sobre essas crises do capitalismo. O Karl Marx ele ficou responsável, né, nessa divisão do trabalho aí, digamos que é um trabalho em grupo, no trabalhinho, o Karl Marx ficou para falar sobre a teoria da catástrofe inevitável. Então, segundo Karl Marx, essa teoria da catástrofe inevitável levaria a uma superprodução, ou seja, eu ia ter uma concorrência muito grande no sistema capitalista, as pessoas iam produzir muito, e aí eu ia ter uma superprodução. Essa superprodução seria maior do que as pessoas conseguiriam consumir. As pessoas se endividariam. E ocorreria também desemprego. Aí eu teria uma crise no capitalismo e uma luta de classes entre aqueles que têm os meios de produção, ou seja, os banqueiros, os donos das indústrias, os donos das fábricas, os donos das lojas, são proprietários dos meios de produção. E eu teria uma outra classe, que seria a classe trabalhadora, a classe operária, que ia vender sua força de trabalho para esse meio de produção. Então, eu, Daiane, sou professora. Eu não tenho uma escola, então eu vendo a minha força de trabalho. No caso do comércio, por exemplo, o atendente da loja, ele não é dono da loja, ele não tem aquela loja. Então, o que é que ele faz no sistema capitalista? Ele vende a força de trabalho por quem pague melhor a ele. Olha, eu tenho uma loja, vou contratar o Góis para minha loja. Aí o Carlos tem uma loja também, e o Matheus também tem uma loja, a Isla tem loja, sei lá. Todos vocês vão ter uma loja. E digamos que, dentre essas lojas, todo mundo quer contratar o Góis.
Só que o Góes vai olhar, vai ver quem paga melhor para ele. Então, digamos que a Irla vai pagar melhor do que eu e o restante de vocês. Então, o Góes vai vender a força de trabalho dele para a Irla. Por quê? Porque a Irla está pagando mais pela força de trabalho. Então, Karl Marx ele foi um sociólogo que estudou bastante a partir de um olhar social, ou seja, das pessoas da sociedade, para o capitalismo, como o capitalismo ia interferir nessa dinâmica do mundo. Até aí, alguma dúvida? Não. Não. Então, já o Kondratiev, ele falava sobre os ciclos econômicos. Ele dizia mais ou menos assim, que a cada 50 anos ia existir uma crise no sistema capitalista pela chegada de uma inovação. Então, segundo Kondratiev, eu ia ter uma crise a cada 50 anos de um sistema capitalista porque ia chegar uma inovação que ia ocasionar essa crise. Até o sistema se reestruturar de novo. Se reestruturou, vai ficar um tempo tranquilo, vendendo numa boa, e depois de 50 anos, depois de 50 anos dessa inovação, ia ter outra crise. Já o Schumpeter, ele já dizia uma coisa mais intensa. Ele dizia assim, olha, que para ter sucesso nesse sistema é preciso ter 3 coisas, né? Que no caso, o Schumpeter, ele fala sobre o ato empreendedor, que é a existência de novas e mais vantajosas possibilidades, né, na economia para o setor privado, o acesso limitado às pessoas físicas que possuem créditos e qualificação necessária, e equilíbrio econômico. Então, esses são alguns teóricos que falaram sobre as crises do capitalismo e que eu vou cobrar na prova. Alguma dúvida, alguma angústia? Não. Não, só felicidade, né? Faltam 10 minutos para a aula acabar e o almoço está pronto. Não, são 4 assuntos para a prova. Que pena. Que bom. Ah, mas não são assuntos difíceis não, gente. É só isso. O que eu estou dando aula para vocês agora é o que eu vou cobrar na prova. Além disso, eu vou passar os slides para vocês. Tem a aula gravada. E a prova é só amanhã. Então, meus queridos, tchau. Bom fim de semana. Bom desempenho na prova. Vamos descansar um pouco. Segunda-feira, professor. Não tem tema, não. A gente se encontra segunda-feira, tá bom? Tchau.